Tem sido muito bom, muito gratificante poder entrar em contato com você através destes vídeos que estamos produzindo e também queremos agradecer a você por nos ajudar propagando estes vídeos para seus amigos, seus conhecidos e se inscrevendo no nosso canal do YouTube para que você continue recebendo os vídeos que estamos produzindo e tenho certeza que isto haverá de abençoar a vida de muitas pessoas. Sem dúvida alguma, nós entendemos que a Bíblia, por ser um livro profético, ela não encerra nos seus assuntos apenas um quadro que está sendo tomado, escolhido para representar um momento. Por exemplo, nós estamos estudando aqui a era da igreja de Tiatira, que tem uma duração do ano 606 ao ano 1520, que é conhecido como o período da Era Negra, mas aquilo não ficou especificamente para aquele período de tempo. Isto seria agregado a acontecimentos futuros que, quando as pessoas estivessem vivenciando, a Bíblia mais uma vez estaria sendo cumprida. Então, nós não podemos pegar, por exemplo, a Bíblia e dizer a carta aos Romanos, aquilo foi só para os romanos ou é para nós também hoje? Por quê? Por ser profética, aquilo é agregado a todas as idades. Nós sabemos que só haverá um momento em que tudo culminará. Isto será deixado para trás, que é no dia em que houver o julgamento final e todas as coisas forem para os seus devidos lugares, o ímpio para a destruição e o salvo para a vida eterna. O diabo para o lago de fogo e o povo de Deus agora numa comunhão perfeita com Deus eternamente. Essas coisas precisam estar em nossas mentes. Nós olhamos no nosso último vídeo sobre a Jezabel, quem foi, de onde veio, o seu casamento, os malefícios que trouxera para dentro de Israel, e agora estamos vendo que os seus seguidores têm sobre si uma penalidade estabelecida. Nós vimos que Jezabel, aqui lembrada na Bíblia, é uma mulher que leva as pessoas a comerem do sacrifício da sua idolatria e se prostituírem. Nós estamos falando de uma igreja. Você sabe, a igreja nasceu no Pentecostes, a igreja caiu em Niceia, a igreja se tornou uma igreja oficial sob o comando de Constantino e agora, a partir do momento em que qualquer pessoa não se filiasse a esta igreja, seria perseguida. O imperador Teodósio X afirma que se as pessoas não crescem na Santíssima Trindade e não tivessem a mesma fé dos bispos da igreja, deveriam ser trucidados, matados, seus bens confiscados e perseguidos e dignos de toda perseguição que a justiça divina os inspirasse a fazer. Foi com esta ideia que a igreja levou 68 milhões de pessoas à morte. Agora, quando você olha isso, você vai ver que este é o quadro de Jezabel. Depois que ela se assenhorou do poder, ela perseguiu, ela matou, a ponto do profeta Elias pensar que tinha ficado sozinho. Deus perguntou para Elias, lá no Carmelo, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu fui extremamente zeloso pelo Senhor meu Deus, mataram teus profetas, derrubaram os teus altares e só eu fiquei e estão tentando tirar minha vida. Mas Deus disse para ele que tinha 7.000 que não havia dobrado os seus joelhos a este ensinamento de Baal. Foi assim. Mesmo sendo a Igreja Católica, a Igreja oficial, ela não se assenhorou do povo na íntegra. Sempre houve aqueles que guardaram os princípios sagrados
os ensinamentos apostólicos, e são estes, por exemplo, aqui como é citado pelo profeta William Branham Columba, que se tornou o mensageiro, o anjo da igreja de Tiatira. Deus sempre terá pessoas que não se dobrarão a estes espíritos. E agora, esta mulher Jezabel, ela carrega em torno de si uma profecia. Aqui no Velho Testamento, você se lembra que ela apareceu quando Elias estava na terra. E Elias profetizou o seu final. Disse que ela seria comida por cães. Esta é assim. Agora, nos dias em que o profeta William Branham estava na terra profetizando, houve um quadro para vindicar o seu ministério. Lembra-te que Israel se tornou uma nação saindo do Egito, indo para a terra da promessa para ter liberdade de adoração ao verdadeiro Deus. Você se lembra que na história contemporânea, os Estados Unidos, ele nasce da fuga daqueles homens que estavam ali na Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha, para vir para aquela outra terra chamada Terra do Novo Mundo, para ter uma expressão de adoração a Deus. Da mesma maneira que Israel nasceu como a nação, nasceu os Estados Unidos. Nasceu sob a proteção e a direção de Deus. Permaneceram? Israel permaneceu? Não. E os Estados Unidos? Da mesma maneira, também não. Você vai ver que quando Acabe casa com Jezabel, foi o primeiro casamento de um rei com uma mulher que não era israelita. Você vai lembrar que nos dias do profeta William Branham, os Estados Unidos, que nasceu com a Bíblia na mão, sobre a bandeira protestante, tem o seu primeiro presidente casado, o seu primeiro presidente católico, John Kennedy. E você vai ver que ele se casa com uma mulher chamada Jaqueline, que na verdade quem dominava era Jaqueline. E você vai ver que é tão preciso que a Jaqueline morre sendo comida por câncer e John Kennedy assassinado. Como Acabe foi assassinado e a Jezabel comida por cães. Você vai ver que a Jezabel, antes de morrer, ela pinta seus olhos quando vai receber a visita de Jeú, vindo para exterminar a casa de Israel, para cumprir a profecia de Elias. Você vai ver que Jaqueline Kennedy, antes de morrer, é só pegar a história e ver, ela pinta seus olhos, ela retoca a sua maquiagem, o câncer a comendo, dores terríveis nos últimos momentos, mas ela estava preocupada em se pintar apenas para vindicar que a palavra é a verdade. E que, neste período, Elias estava na terra. Foi neste período que o profeta William Branham estava profetizando. Agora, a Jezabel moderna, aqui está o quadro, estou só mostrando para você, que quando a Bíblia toma esta mulher, Jezabel, falando agora no sentido de uma igreja, você pode observar o capítulo 17 do Apocalipse. Lá no verso 9, é uma mulher que está assentada sobre 9 montes. Você sabe que a única cidade construída no mundo cercada por 9 montes chama-se Vaticano. Nós estamos falando de uma igreja. Você sabe que a Bíblia mostra que aquela mulher se prostituiu com os reis da terra e ela estava sedenta por sangue, e Deus disse que vingaria o sangue daqueles santos que ela derramou. Nós estamos vendo aqui que esta profecia de Jezabel aqui refere-se ao catolicismo, e todos aqueles que são católicos, que assumem a fé católica e que são católicos disfarçados, ou seja, o segmento evangélico é um disfarce do catolicismo, porque carrega as doutrinas católicas e, no entanto, se diz, nega a sua filiação ao catolicismo. Termino dizendo,
dei-lhe tempo para que se arrependesse e da sua prostituição, e não se arrependeram. A destruição está profetizada.